No programa Evolução do Cérebro de hoje, recebemos a psicóloga, neuropsicóloga Elisa Moscon, que vai nos falar sobre a questão do autismo em adultos. A Elisa, com a sua experiência de consultório, de instituições, tudo mais, vai nos trazer importantes informações que as pessoas estão sempre se perguntando por aí ou buscando fontes não confiáveis. Então, doutora Elisa Moscon, por favor, comece se apresentando. Oi, oi! Muito bom estar aqui com você, Vicente, hoje. Eu sou Elisa, sou psicóloga e neuropsicóloga, e hoje eu vim trazer um pouquinho sobre um assunto de o autismo em adultos, né? Como é feito esse processo e, além disso, e todos os desafios que apresenta. Dentro da minha prática clínica, hoje eu atuo com a clínica para pessoas que têm dificuldade dentro das relações e dos relacionamentos interpessoais. Então, com isso, chega muita demanda desse processo, né? Dessa dificuldade ali de se relacionar. E com o nosso caminho, com avaliações, a gente percebe sobre uma dificuldade que talvez seja algo mais patológico, como um possível transtorno, né? Você falou de transtorno, vamos começar pelo básico que as pessoas estão criando muito mito por aí, existe muita informação não exatamente correta a respeito disso. Então, a primeira pergunta básica, o que é o transtorno do espectro autista? O TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que começa desde lá da infância e permanece até o resto da vida. Se é um transtorno, não tem cura, mas sim um acompanhamento, um tratamento e também desenvolver comportamentos mais adequados. Mas, de forma geral, o TEA ele tem duas características principais que a gente fala, né? Que é essa dificuldade socioemocionais, então alterações nas habilidades sociais, identificação das emoções, uma dificuldade ali na comunicação e padrões repetitivos e restritos de comportamento. Mas para que seja um transtorno tem que haver prejuízo clinicamente relevantes e ser desde lá da infância. Então ter essas dificuldades, essas alterações desde lá de pequenininho. O que é o suporte no nível de autismo? Ótimo, essa pergunta é muito boa, que aparece muito quando a gente fecha um diagnóstico, né? Então fechei o diagnóstico, qual é meu nível de suporte, né? O nível de suporte tem a ver o quanto que essa pessoa precisa de ajuda para fazer as coisas do cotidiano dela. Então, quanto maior o suporte, mais ajuda, mais apoio precisará de ter para fazer coisas como fazer as atividades de casa, ou até identificar as emoções, conseguir se comunicar. Então, o nível de suporte tem a ver o quanto de ajuda, o quanto que esses comportamentos, esses prejuízos que ele tem, interferem e vai precisar desse apoio. Muito interessante. Você falou no nível de suporte. Como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico em adultos, né, ele vem com um apoio ali de uma pesquisa de coleta de informações, tanto atuais, com os déficits atuais, né, que essa pessoa tem, quanto coletar informações desde lá de pequenininho. Então, feito um processo de investigação. O diagnóstico, para qualquer que seja o diagnóstico, ele precisa de ter muita cautela para a gente fechar em si um diagnóstico e esse não seria diferente. Então vamos lá. Fechou o diagnóstico. Você tem TEA. Quais os profissionais que você indica que procure? Ótimo. E os profissionais é um médico para acompanhar esses sintomas e o quanto que esse sintoma está causando prejuízo. O médico, seja ele um psiquiatra, dependendo dos comportamentos e prejuízos que tem, ou um neurologista. Mas, além disso, pode estar buscando outros tipos de profissionais, como a psicologia, para conseguir aprender habilidades que vão ser importantes para trazer esse bem-estar, como também o fonoaudiólogo, para conseguir auxiliar nesse aprendizado da comunicação, nesse como que essa pessoa aprende essa comunicação, dependendo ali do prejuízo. Além disso, também um terapeuta ocupacional, dependendo de como que é essa alteração sensorial que esse adulto tem. Então, o terapeuta ocupacional ele vai fazer esse apoio dessas alterações sensoriais que têm um pouco a ver sobre padrões rígidos, repetitivos também, né? Então, faz parte de uma equipe multiprofissional.
Mas aí isso vai depender do quanto que é prejudicial, quanto que essa pessoa está tendo prejuízos com esses comportamentos. Mas sempre é importante ter um acompanhamento de um médico também. Bom, você falou a questão de como é feito o diagnóstico, né? Nós sabemos que o diagnóstico do TEA ele pode se confundir, né? Então, eu quero te fazer duas perguntas, assim, uma de cada vez. A primeira, quais são os diagnósticos, diferencial com quais transtornos que é mais comum de ser feito o diagnóstico diferencial do autismo? E depois que você fizer isso, eu tenho uma segunda questão que tem se falado muito, que é a questão do hipersensorial. Ou seja, a criança ou mesmo o adulto que não é autista, mas que é dito que ele seja hipersensorial. Ótimo. O diagnóstico diferencial ele é feito a partir dessa cautela, né? Quando a gente fala de um diagnóstico diferencial, fala de um diagnóstico que precisa ter um olhar mais cuidadoso. Porque quando você pensa em um autista adulto, você vai pensar nos dois comportamentos que são maiores critérios para o diagnóstico, que é alterações e dificuldades dentro do contexto social e emocional e padrões rígidos e repetitivos de comportamento. O que acontece aqui? Esses dois comportamentos eles podem estar também característicos com outros transtornos mentais. Então, por exemplo, né, um borderline, um transtorno de humor que vem, né, ou uma fobia social e por aí vai. Quando a gente fala sobre um diagnóstico diferencial, é literalmente olhar com mais cuidado para que você não feche um diagnóstico precipitado. Então, é comum, dentro do autismo adulto, uma pessoa que é autista chegar no consultório tanto da psicologia quanto da psiquiatria falando de um diagnóstico que foi fechado, talvez na adolescência, que foi um diagnóstico um pouco precipitado, não foi olhado com uma cautela e com cuidado. E aí vem na vida adulta e percebe que esses comportamentos podem ser bem explicados a partir do autismo, não a partir de outro transtorno. Porque dentro do manual que a gente utiliza para os diagnósticos atuais, né, que é o nosso DSM-5, tem que é muito bem visto, que é se esses comportamentos serem bem explicados por outro transtorno, talvez não seja esse que você esteja tendo, né? Então, é muito importante quando a gente fala sobre um diagnóstico diferencial, é que tenha um profissional com um olhar muito cauteloso, para que sim a gente consiga fechar um diagnóstico. Então, diagnósticos em si não são fáceis de receber e podem nos auxiliar muito na vida após a gente receber um diagnóstico. Então, tem que ter esse olhar mais diferencial. Quando você falou do hipersensorial, né? Dentro do autismo, você pode ter alterações sensoriais, seja hipersensível ou hipossensível, né? Você pode ser muito sensível a algumas alterações ou pouco sensível. Então, por exemplo, a dor. Então, é comum o autista falar, não sinto tanta dor, né? Ou não gosto tanto de toque, porque machuca até. Então, é um relato de ser algo que machuca. Então, é importante a gente perceber que dentro da nossa questão sensorial, a gente tem os 5 sentidos básicos principais, né? Olfato, tato, paladar, visão e audição, que são nossos 5 sentidos. Então, a alteração sensorial vem a partir deles. Você pode ser hipossensível em uma alteração e hipersensível em outra percepção. Então, dentro do autismo, você tem que perceber e se conhecer. Então, a psicologia ela também vem com esse ponto de autoconhecimento em relação ao quais são os sinais e os sintomas do autismo quais são esses comportamentos que você apresenta que você talvez precisaria de um pouco mais de desenvolvimento. Então, quando você fecha o diagnóstico, é importante que você não vai ter todos os comportamentos descritos e todos os comportamentos igual a todo mundo. Você vai ter os seus comportamentos que te causam mais prejuízos e outros que não causam tanto prejuízo. Então, é importante você ter esse processo de autoconhecimento que a psicologia pode estar fornecendo, né? Para que você consiga aprender o que é melhor para você. Então, se eu sou uma pessoa mais hipersensível com toques, então tudo bem você negar um abraço de vez em quando, se isso vai te fazer uma sobrecarga,
Ou, eu sou hipersensível em relação à visão, então ter muitos estímulos visuais me causa um sofrimento. Então a gente vai começar a evitar lugares que te causam sofrimento, porque afinal a gente merece ter esse bem-estar. Mas essas alterações sensoriais, elas são também muito bem avaliadas pelo terapeuta ocupacional, e a partir daí ele também vai ter as intervenções essenciais, né? A gente da psicologia, a gente trabalha com autoconhecimento e assim trabalhar com o manejo do ambiente para que a gente consiga ter melhor bem-estar. Eu trouxe essa questão da pessoa ser hipersensível, porque de repente no consultório eu comecei a ter esse movimento. Eu mesmo tenho uma sensibilidade grande a barulho, me incomoda. Quando eu estou fazendo um diagnóstico, a questão visual até que eu não levo tanto a sério, porque a pessoa pode reclamar de ter sensibilidade à luz, mas nós não sabemos se existe ali realmente uma doença, um transtorno oftalmológico, ou a maneira como a pessoa vive em ambiente escuro, e aí nunca conseguimos mesurar exatamente o que seria um transtorno em relação a isso, ou simplesmente ao modo de vida da pessoa, ou a deficiência visual que ela esteja tendo. Mas em relação a barulho, isso chama atenção mesmo, porque eu recebo pessoas que às vezes pensam ser autista e muito fácil, não, você não é autista. Mas por que te levou a pensar isso? Eu não consigo frequentar uma academia. A música muito alta, o barulho do pessoal batendo as barras, os ferros, incomoda. Então, é uma questão que tem chamado a atenção, principalmente na sociedade atual. Às vezes pode estar simplesmente voltado a um nível de estresse maior, mas tem pessoas que têm se apresentado sem esse nível de estresse. Eu converso, falo, olha, como que está a sua vida? Está bem, eu estou feliz no meu trabalho e tal, mas eu não estou conseguindo ficar, não gosto de ir a show, não consigo escutar aquela música alta. Isso interfere muito no diagnóstico? Eu acredito que esse comportamento exclusivo não interfere tanto, porque a gente precisa também de ter outras gamas de comportamentos, além de essa sensibilidade maior ter apresentado desde lá da infância. Então tem que ter alterações sensoriais também desde cedo. Mas é um ponto importante, isso tem acontecido no seu consultório após a pandemia? Após a pandemia, porque, o nível de estresse aumentou. A gente também ficamos ali quase 1 ano e meio a 2 anos sem essas estimulações também, sem muito barulho, ficando mais isolado. Então, querendo ou não, nosso cérebro é adaptável, né? Então, quando a gente tem uma falta de estimulação, a gente também aprende um novo comportamento. Se o ambiente muda, a gente aprende um novo comportamento. Então, é importante também ver se, isso foi após a pandemia, porque muitas vezes, eu mesma, adorava ir para show antes da pandemia. Hoje me dá pavor de um lugar movimentado. Mas muito por conta que esse barulho ficou um pouco mais doloroso, sabe? Então é importante avaliar também quando começou esses sintomas. E eu vejo também no meu consultório clínico, eu vejo muitas alterações nesse sentido após a pandemia, em relação à audição principalmente. Se trouxer informação que é desde jovem, aí sim nós podemos constatar, ainda assim não fecha. Porque existe um transtorno específico de alterações sensoriais. Eu estou enfatizando essa questão porque tem sido um dos pontos de maior confusão das pessoas que consultam o Dr. Google e chega se autodiagnosticando, e está muito claro que aquela pessoa não tem o transtorno por causa não apresenta nenhum dos outros sinais, mas a questão da sensibilidade é presente, e às vezes falando que é bem desde jovem. Um ponto também em relação a isso é que eu vejo pessoas falando, eu tenho dificuldade social, então eu sou autista. Não necessariamente, isso também vai depender da história de vida. Se essa pessoa teve estimulações desde a infância, se é uma pessoa competente socialmente, se é uma pessoa habilidosa socialmente, porque às vezes nossos modelos em casa não são tão habilidosos. Educação reprimida. Como que a gente vai aprender a ser socialmente aceito se a gente também não teve modelos importantes? Então até esse detalhe é um detalhe importante quando a gente fala de um diagnóstico diferencial.
Muito bom você tocar nisso. Nós estamos falando muito de diagnóstico diferencial. Sim. Está muito comum estarmos diagnosticando o TEA, o transtorno do espectro autista, em adultos. Como que funciona isso para o adulto receber esse diagnóstico? Como funciona, né? Eu vejo que quando o adulto já vai no consultório com essa hipótese diagnóstica, já existiu uma pesquisa, já existiu uma consulta, então eu vejo que é muito um tirar dúvidas. Eu vejo que é muito como eu sou, né? Um momento de descoberta até para conseguir se adaptar ao novo meio. Porém, quando vem com talvez um profissional, né? E talvez não seja ansiedade que você está sentindo, mas pode ser um transtorno do neurodesenvolvimento, eu vejo que é um baque muito maior. Então, no meu consultório já tem pessoas que vêm falando, nossa, mas poderiam ter visto isso antes, né? Porém, Mas muitas tem vezes benefício. tem benefícios. Ter um diagnóstico pode ser pesado no início, mas ao mesmo tempo vem como esse processo de também explicações de muitos comportamentos próprios e até uma melhor visão sobre um tratamento, né? Então é muito importante a gente falar de um diagnóstico, de falar de intervenção, de tratamento. Quanto benéfico de tratamento isso vai ser? Você diria que é libertador o diagnóstico? Depende da pessoa e como isso é estruturado pelo profissional que também está dando esse diagnóstico. Então tem uma cautela, não só da pessoa ter recebido, mas como esse profissional está também ofertando essa informação, né? Porque, de fato, isso precisa ser cauteloso também na hora de ser exposto e ainda ter uma explicação ali dentro desse contexto. De acordo com a explicação da maneira como se dá o diagnóstico, como conversa, como se leva os fatos, o que eu percebo é que ele chega a ser libertador, porque a pessoa fala, É meio que, nossa, agora entendi agora entendi tudo que todas tá as acontecendo, dificuldades, sim. agora eu não vou mais ligar quando fizerem tal comentário. E muitas vezes a Sim. pessoa foi, inclusive, vítima de bullying, não soube lidar com aquilo e carregou aquela mágoa, né? Gerou transtorno de ansiedade, Sim. depressão. Até nossa, eu não sou diferente, né? Eu tenho uma questão, não é que eu sou estranho, né? Tem muito dessa explicação também, do sentir desconexo na vida. Eu tive um colega que trabalhou comigo e ele teve o diagnóstico já com muitos anos de profissão. E um dia, conversando comigo, ele falou comigo, assim, nós trabalhávamos próximos, no mesmo setor, e aí um dia eu fiquei até surpreso que ele falou para mim assim, eu estou muito feliz de encontrar com você, doutor Vicente. Eu falei, também. Ele falou assim, não, eu tenho uma razão especial. É que tem quanto tempo nós trabalhamos juntos? Uns 3 anos? Agora que eu estou conseguindo interpretar seu rosto. Eu falei, como é que é? Ele falou, olha, todo esse tempo, quando você fala uma coisa, eu não consegui interpretar, você está sempre rindo, é sempre de bom astral, e eu ficava me perguntando o que era, porque eu não interpretava isso. Você falava, às vezes as pessoas riam e eu não entendia. Sim, é muito essa dificuldade de interpretação do contexto, né? Veja bem, mesmo eu com tantos anos de profissão, aquilo para mim foi uma coisa interessante de ouvir. Então, quer dizer, quando a pessoa tem esse diagnóstico, que ela passa a entender que ela tem uma percepção diferente, que a maneira dela de enxergar, até a maneira de enxergar o rosto do outro é diferente, né? Porque é um cérebro comum, ele enxerga mais os pontos em relação ao rosto, à boca. O atípico, ele vê os pontos além, né? Quando é muito conversa. essa dificuldade de contato visual, né? Então, essa adaptação. Porque quando eu estou falando com você, eu estou olhando diretamente para os seus olhos. E é esse momento do rosto, né? Já no TEA tem essa dificuldade de contato social. Não mantém um contato visual, né? É breve. Então, ele tende a, olhar aqui, olhar próximo do rosto, mas não no rosto. E que isso dificulta as linhas. Então, cada emoção vai ter linhas específicas do rosto que vai ter, né? Então, se eu estou com medo
eu vou ficar um pouco com os olhos um pouquinho mais arregalados, se eu estou feliz com um pouquinho pé acima a boca, se eu estou triste um pouquinho para baixo. Então é muito nesse centro que sinaliza as nossas emoções. Muito bom. O diagnóstico diferencial, nós estamos falando aqui que em muitos casos ele pode ser até libertador, mas mesmo dentro do espectro, as diferenças entre o homem e a mulher são grandes, né? São universos diferentes. Como é essa questão do diagnóstico diferencial com a mulher? Para o autismo em mulheres, o critério diagnóstico são os mesmos, né? A dificuldade social, as alterações sensoriais, padrões repetitivos e rígidos de comportamento. Mas, de fato, não tem como a gente excluir sobre essa diferença em comportamento, porque, de acordo com a análise do comportamento, né, nossos comportamentos são selecionados a partir de 3 critérios, que é a filogênese, a nossa parte genética, a ontogênese, que é a nossa parte nuclear, então nossa família, as pessoas estavam mais próximas da gente, e a cultura, então o acesso e a cultura que a gente teve enquanto pessoa, enquanto crescimento. Então, querendo ou não, um homem e uma mulher recebem essas informações culturais, ontogenéticas, filogenéticas de maneiras diferentes. Então, o critério diagnóstico pode sim ser o mesmo e é o mesmo, porém, a forma que essa pessoa aprendeu a se adaptar ao meio, pensando nesses 3 níveis de seleção, é diferente. Então, enquanto mulher, eu aprendo comportamentos que são diferentes do que você enquanto homem. E, querendo ou não, então, assim, a gente adapta nosso comportamento de maneiras diferentes. Então, quando a gente fala em diagnóstico diferencial em mulheres, é importante que a gente perceba essas adaptações, né? O quanto que essa mulher teve uma cobrança social para ter comportamentos específicos e o quanto que isso pode ou não mascarar alguns sintomas do autismo. Interessante você falar na questão do mascarar. A mulher consegue mascarar melhor? Tanto o homem quanto as mulheres em adultos apresentam masking, mas na minha prática clínica eu observo mulheres tendo mais comportamento de camuflagem social, que a camuflagem social são comportamentos que a gente aprendeu na nossa vida, que camufla alguns déficits que a gente tem. Então, no autismo acontece dessa forma, essa camuflagem dos déficits dos sintomas do autismo, que são os déficits principalmente sociais e emocionais. O que acontece é que nós adultos somos típicos, a gente tem mudanças de comportamento em determinados ambientes. Então, eu aqui estou tendo um comportamento específico para estar com você falando sobre psicologia, sobre o autismo, sobre minha prática clínica. Mas se eu estivesse na mesa de um café com as minhas amigas, seria um comportamento diferente. Eu teria me adaptado àquele meio de maneira diferente. E isso não me geraria um estresse ou um mal-estar ali, porque eu teria ganhos. Então, aqui eu tenho ganhos por estar tendo esse comportamento, e no café com as minhas amigas eu teria um outro tipo de ganho. Já no autismo, né, o masking tem essa adaptação, mas é uma adaptação que há sofrimento. Então, é uma camuflagem desses sintomas em determinados ambientes, né, mas que gera sofrimento para essa pessoa. Porque os relatos, né, que eu já ouvi é como se eu tivesse me mascarado. Nossa, eu não sou quem eu sou uma farsa, eu uso máscara, ninguém me conhece direito, por conta dessa dificuldade. Então, é quase uma coisa muito consciente. Então, eu faço essas adaptações de uma maneira automática para ganhos e benefícios naquele ambiente. Já uma pessoa com autismo tem essas adaptações, mas de uma maneira muito sofrida e forçada também, como se não se adaptasse, então buscasse sempre uma adaptação, mas de uma forma que causa sofrimento. Então o masking, né, a camuflagem social, acontece dessa forma, pensando nessa adaptação. Mas é importante que a gente perceba o quanto que é uma adaptação e o quanto que é uma camuflagem. A camuflagem ela vai gerar sofrimento. A adaptação vai gerar bem-estar, porque você vai estar adaptado àquele meio. Acontece já em diversos casos, né? Eu acredito que em adultos acontecem tanto em homens como em mulheres, mas o que eu tenho observado é muito mais nesse contexto das mulheres, por conta de uma cobrança mesmo, pensando ali naqueles níveis
de seleção do comportamento, né? Pensando no nível de cultura e tudo mais. Esse processo, ele a gente, obviamente que começa em casa, às vezes por orientação de irmãs, da mãe, tudo mais, né? Mas a gente pode pensar que também esteja relacionado à intervenção, a forma como a intervenção do tratamento ocorre. Com certeza, dependendo, se for um tratamento muito ofensivo de mudança de comportamento e não olhar esse indivíduo a fim de buscar bem-estar, mas só a fim de mudança de comportamento, então a gente vai ver esse cenário dessa camuflagem social ser ofensiva, ser uma camuflagem por obrigação, né? E não algo que seja por adaptação. Quando a gente fala de bem-estar, a gente fala de adaptação, sobre eu pegar dentro dos meus repertórios sociais que já têm existente, eu conseguir me adaptar para ter ganhos naquele meio. Então, eu vou pegar de repertórios que eu já tenho, fortalecê-los, expandi-los, né? E para gerar esse bem-estar. Já quando a gente fala de uma intervenção mais ofensiva, é fazer algo que não faz sentido para esse indivíduo. Algo que não vai ser funcional mesmo, não vai ser adequado. Mas também vem essa parte da família que você falou, que é daqueles níveis de seleção de comportamento que vem da ontogênese, né? O quanto que a nossa família nos influencia para ter comportamentos específicos. Nesse ponto, aí vem a importância da família realmente ser envolvida no tratamento, né? Para aprender alguns pontos importantes, né? Não tem como a gente excluir a família do indivíduo. Então, a gente é formado a partir de todas as nossas experiências da vida, principalmente a nossa família. Nossa família é o nosso primeiro contato social que a gente tem. Então, é onde a gente aprende como se relacionar com os amigos, com nossos futuros parceiros de vida, como a gente vai se relacionar dentro do trabalho, também vem da família. Então, querendo ou não, é o primeiro contato social. Essa família, ela vem como um espelho, um modelo muito importante para esse indivíduo. Além de ser um modelo, é a questão da proteção. Eu sempre falo com o familiar quando ele reclama, porque a minha cunhada vai lá, a minha vizinha vai lá. Eu falo, olha, cabe a vocês de explicar isso, de defender. E não se deixar nem ofender por isso e nem se influenciar por essa crítica. O papel mais importante que eu sempre digo para o familiar é de que a intervenção seja no sentido de orientar aquela pessoa outsider, aquele intruso, aquela pessoa que vem cheio de achismo, cheio de opinião, de algo que ele ignora, né? E interferir naquele trabalho que às vezes está sendo muito bem feito. A família é a base de qualquer intervenção, porque enquanto terapeuta eu estou 50 minutos a 1 hora por semana desse indivíduo, né? Então, o restante desse tempo todo, ele está em contato com outras pessoas. Então, na terapia, a gente aprende, a gente desenvolve e tudo mais. Só que o papel da família é muito importante nesse processo, até para reforçar esses comportamentos que vão ser mais adequados e ensinar comportamentos também mais adequados. Muito bem. Por falar em comportamento mais adequados, e a questão da rigidez cognitiva desses adultos com esse diagnóstico? A rigidez cognitiva, ela vem com esse déficit cognitivo de flexibilidade, né, de flexibilizar opiniões, flexibilizar ideias, flexibilizar assuntos, flexibilizar interesses e por aí vai. Quando você tem uma baixa flexibilidade, você tem muito sofrimento, porque na nossa vida acontecem imprevistos o tempo inteiro. O tempo inteiro tá a gente acontecendo imprevistos, o tempo inteiro tá acontecendo coisas na nossa vida que quando a gente não consegue flexibilizar, gera sofrimento. Então a rigidez, ela vem em diversos aspectos, como rigidez de comportamento, hiperfocos, vem com rigidez de regras, e é importante que a gente perceba nesse quesito que a flexibilidade cognitiva é de suma importância para tópicos e objetivos terapêuticos, para que assim, né, pensando no bem-estar, porque quando a gente não flexibiliza, machuca, mas também utilizar dessa rigidez cognitiva para gerar bem-estar. Então, já fiz intervenções que o apoio de regras foi fundamental para a pessoa conseguir entender contextos importantes. Então, utilizei das regras para conseguir adaptar dentro do meio. Inclusive nas relações sociais de trabalho, né?
Sim. Bem importante, né? Como que o adulto autista hoje enfrenta o mercado de trabalho? O mercado de trabalho é um desafio, eu vejo, né? Porque o mercado de trabalho não é bem adaptado para receber uma pessoa com pensamento atípico, seja qual ele for. Então, Mesmo quando ele está levando, na verdade, o crescimento daquela empresa, que é o que mesmo, acontece muitas vezes. Ele é o gênio ali, e pensando, né, no hiperfoco e no tudo mais. hiperfoco, ele que está trazendo conhecimento, uma série de coisas, mas ainda assim a equipe parece não estar preparada para lidar com ele. Muitas vezes por conta desse repertório social que é um pouco mais deficitário, né? Querendo ou não, a gente que vive em equipe, a gente quer pessoas que estejam sempre bem legais, sejam bem assertivas, não que não possa ter, né? Mas que há ali um déficit social significativo dentro do autismo. Então, isso pode haver desavenças dentro dessa equipe, mas além disso, eu vejo que vem muitas sobrecargas também. Né? Então, pensando em um local de trabalho com muita gente falando, então há muitas sobrecargas sensoriais que precisam, às vezes, de um tempo a mais. Então, por exemplo, né? Eu consigo ficar numa sala cheia de gente por um tempo, mas depois eu preciso de uma horinha quieto, sozinho, né? Sem uma função ali, porque há uma sobrecarga muito grande. E às vezes ele não consegue ter esse tempo, né? Esse tempo, essa pausa. Então eu vejo que em alguns lugares de trabalho há uma sobrecarga muito grande, e essa sobrecarga causa prejuízo significativo, causa exaustão. Então a gente já fala sobre até sintomas de burnout aí, inclusive, né, sobre essa exaustão, essa sobrecarga de trabalho e de estímulos, não só Eu de recebo isso função, direto no mas de consultório. estímulos mesmo dentro do trabalho. Então tem ali uma relação, né? Eu tenho preenchido muitos relatórios para a empresa para que entenda essa necessidade. Sim, e burnout, assim, né, acaba sendo comum em casos de autismo adulto, essa sobrecarga. E é importante que a gente também avalie o quanto que isso era um burnout ou uma sobrecarga sensorial, uma sobrecarga de estímulos, ali que eu preciso também de um tempo de regulação. Então a gente fala também sobre a regulação emocional dentro desse contexto do mercado de trabalho. Elisa, nesse contexto diferente que o autista pensa, vive, tem muita lógica diante das coisas, racionalidade, com esse aumento que existe, você diria que nós vamos ter uma mudança significativa na nossa sociedade, que algumas coisas vão mudar, como o hábito das pessoas de ficarem assistindo novela, de se apaixonarem por causas como clubes de futebol, ou às vezes questões políticas por paixão, aonde eles não conseguem ver dessa maneira, não conseguem entender. Eu trabalhava num setor que nós tínhamos um colega que era muito apaixonado por futebol e um dia ele chega lá muito arrasado, porque o clube dele tinha perdido a decisão do campeonato e tínhamos na equipe um autista que falou, pô, ele está muito triste, o que aconteceu? Ele falou, o clube dele perdeu a decisão ontem. Sim, mas o que ele perdeu com isso? Aí é a regra dessa pessoa específica, né? Também pode ter a gente com hiperfoco em futebol, por aí vai. Mas eu não sei bem em relação a se vai haver ou não essa mudança, mas eu sinto que precisa de uma mudança, assim, a nível social, para que a gente consiga também trazer mais bem-estar para todo mundo. Eu não estou falando nem para só o público que tem, né, o diagnóstico de TEA, mas querendo ou não, a gente vai precisar de haver uma mudança ali social, cultural, para gerar mais bem-estar para as pessoas. O mundo está mudando, então, querendo ou não, a gente também precisa mudar dentro desse mundo, né, gente? Precisa se adaptar a essas mudanças. Então, eu vejo que há uma necessidade de adaptação ali. Não sei bem se vai mudar ou não, mas vamos ver, sendo nos próximos capítulos também, né? No programa de hoje tivemos essa honra de receber a psicóloga, neuropsicóloga Elisa Moscon, que nos traz importantes dados sobre a questão do diagnóstico e do tratamento do autismo em adultos.
Elisa, muito obrigado pela sua presença e já fica o convite para nós continuarmos essa conversa que ainda tem algumas lacunas a serem preenchidas. Sim, esse assunto tem muitas coisas que a gente falar ainda, né? Obrigado, Elisa.